Antes de mais, queria saudar todas as pessoas presentes, por igual, e, naturalmente, dizer que é um privilégio, é uma honra estar convosco nesta jornada que vai refletir, partilhar aquilo que tem sido a caminhada de vários grupos, de vários projetos, várias plataformas que está a ser entre pessoas várias, associações várias, serviços vários. Durante os últimos anos têm tentado fazer deste trabalho junto à comunidade um trabalho, como nós dizemos, comunitário. Um trabalho de desenvolvimento comunitário. Não querendo ocupar muito tempo nesta introdução, porque o tempo é depois dos projetos, das reflexões, dos testemunhos, das interrogações que vocês vão fazer aqui. Gostava só de, rapidamente e graficamente, sublinhar 6 pontos. O primeiro, como foi dito já, para dizer que esta experiência de trabalhar com a comunidade de forma comunitária, nós chamamos de comunitária, tem cerca de 20 anos em Carnide, embora já houvesse, digamos, embriões anteriores, mas de forma continuada, tem cerca de 20 anos, mais precisamente, em 93, é que as coisas começaram, digamos, a estabilizar-se desse ponto de vista, começando precisamente aqui no bairro da Cruz, tendendo-se ao Horta Nova e depois à Zona Histórica. E instituindo-se sob a forma de grupos comunitários, o que foi uma inovação da cidade de Lisboa, de certa forma, e uma proposta que nasceu do terreno e não foi imposta por nenhuma diretiva legal, nenhum decreto-lei. Foi uma vontade das comunidades, foi uma vontade das instituições locais trabalhar em conjunto e tentar em conjunto resolver os problemas da comunidade a partir da própria comunidade. E, portanto, gostava de sublinhar este ponto, que é a de Carnide ser, desse ponto de vista, uma experiência que foi inovadora, que é inovadora, uma experiência, de certa maneira, que abriu portas, que abriu caminhos, embora na mesma altura também tivesse começado uma experiência semelhante na zona da Amachoeira e da Charneca, relativamente a outros baixos, com problemas semelhantes e com dinâmicas semelhantes a este. Penso que um dia seria interessante fazer essa história do trabalho comunitário na cidade de Lisboa, e Carnide aparecerá aí, com certeza, como um dos lugares privilegiados nessa história. Curiosamente, nós estamos a fazer esta atividade no ano em que se celebra 50 anos da primeira experiência, digamos, digna de registro, de trabalho comunitário em Portugal. Foi na Benedita. Este é o segundo ponto que eu gostava de assinalar. Em 1962, teve início na freguesia da Benedita do concelho de Alcobaça uma experiência considerada inovadora, uma experiência considerada exemplar, de trabalho comunitário, de desenvolvimento comunitário em Portugal, e que é conhecida internacionalmente como uma das experiências europeias mais interessantes, e que na altura foi desenvolvida por uma senhora chamada professora Manuela Silva, que ainda está viva, que esteve há 15 dias na primeira sessão comemorativa dessa experiência, a par de outras pessoas, nomeadamente o Dr. Cássio Catarino e o Padre Sarrazina. São 3 pessoas que estiveram ligadas a esse projeto. Gostaria de fazer uma ponte entre o que é o trabalho comunitário de Carnide e o que é essa experiência histórica da Benedita, de onde nasceu, por exemplo, o primeiro externato cooperativo comunitário em Portugal, que ainda existe. A minha terceira nota é para dizer que, como em todos os processos, o trabalho comunitário em Carnide tem tido altos e baixos, tem tido avanços e recuos, tem tido muitas boas práticas, mas também algumas más práticas. E é exatamente essa capacidade, frontalidade de avaliar todo esse processo, esses ganhos e perdas, esses avanços e recuos, esse sucesso e insucesso,
É exatamente essa capacidade que se faz a força para continuarmos a trabalhar de forma comunitária, aprendendo dos erros, mas também exemplificando e testemunhando as boas práticas, como vai ser feito aqui hoje. E creio e espero que durante este dia hoje se exprimam exatamente estas coisas, os encontros e desencontros, como dizia o Paulo Quaresma, os bons e os maus momentos, os sucessos e os insucessos, aquilo que nos permite avançar, mas também corrigir o que está mal. Isto é uma terceira nota que eu gostava de sublinhar, que nem tudo são coisas boas, nem tudo são coisas más. A realidade é mesmo assim. O trabalho comunitário não foge dessa realidade e temos que ter essa capacidade de olhar para esses dois lados da questão. Uma quarta nota que eu gostava de sublinhar é que, neste momento, nós estamos a viver uma situação dramática na sociedade portuguesa, não apenas na sociedade portuguesa, mas nos outros países também, da qual estão a resultar situações muito desagradáveis para muitos de nós. E muitos de nós estão a sofrer com isso, do ponto de vista do seu bem-estar, das suas expectativas, dos seus sonhos, da sua situação cotidiana. E isso exprime-se aqui nestes bairros, quando se exprime noutros lados. É muito importante que, em trabalho comunitário, sejamos particularmente mais atentos a isso do que, por exemplo, acontece muitas vezes com os responsáveis a nível nacional, que olham para estas coisas dos gabinetes, a partir das estatísticas, ou como se as pessoas fossem do nosso lado. Há sonhos desfeitos que nós sabemos quais são. E por isso, numa situação de crise como a atual, o trabalho comunitário é muito mais importante do que o é em situação normal. Porque é o único capaz de criar solidariedades efetivas, de partilhar sacrifícios, de tentar encontrar saídas onde as estradas parecem fechadas, os caminhos parecem bloqueados. E por isso faço aqui um apelo e gostava de sublinhar isto, a importância que é de muitos destes projetos se reverem, sobretudo, em função das dificuldades que as pessoas estão a passar e serem muito centrados no apoio ao desemprego, no apoio ao envolvimento das pessoas, às dificuldades que elas têm de fazer face às despesas do dia-a-dia, à procura de novas soluções, de expectativas para os jovens. Temos de ser capazes, julgo eu, dos nossos projetos, de dar muita ênfase a questões como estas. Mesmo o apoio psicológico, a pessoa não se sentir sozinha, a pessoa não se sentir abandonada, porque muitas vezes é o que acontece com os responsáveis a nível nacional. Nós sentimos abandonados porque parece que são mais importantes as diretivas orçamentais da Troika, do que o sentimento e a vida das pessoas concretas do dia a dia. Por isso o trabalho comunitário é muito mais importante neste contexto. Isto faz-me passar à quinta nota. É porque, curiosamente, neste contexto de crise, um dos relatórios que mais tem marcado a discussão a nível da Europa é um relatório chamado Relatório Barca, pode ser encontrado, para quem quiser, no site da União Europeia. E este relatório, que, segundo alguns, marca um dos principais desafios e esperanças para os próximos anos, só é possível nós caminharmos no século XXI, tendo em conta todos os problemas que temos pela frente, o desemprego, a pobreza da exclusão social, do ambiente, das questões culturais, da economia, etc., se formos capazes, se os países forem capazes, é a diretiva que lá está, de mobilizar todos os recursos em todos os territórios, eu sublinho, todos os recursos, os saberes, as competências, as identidades, os valores, as capacidades financeiras, etc., em todos os territórios, sem exceção. Não abandonando nenhum território, como fizemos até agora, em que sistematicamente se abandonavam os territórios a favor da concentração em determinadas zonas. Este relatório, exatamente, aponta para aquilo que eu acabei de dizer anteriormente, que é a importância do desenvolvimento comunitário como solução para muitos dos problemas do século XXI. É interessante dizer isto, porque nós ouvimos falar muito de globalização, de soluções globais, mas é precisamente num contexto destes que as soluções locais ganham maior força, maior consistência
e maior esperança para o futuro. E por isso nós estamos no futuro. Principalmente comunitário, como o Carlito, está no futuro. Isto faz-me terminar com o sexto ponto, que é aqueles que parecem ser os princípios fundamentais, que desde o princípio foram enunciados aqui e que se mantêm válidos para o trabalho comunitário, e que são três, essencialmente. Primeiro, o princípio da participação, ou seja, o envolvimento de toda a gente, o envolvimento de todas as pessoas. E, portanto, não fazer para a comunidade, mas fazer com a comunidade. Isto não é nada de novo, mas é sempre importante reforçá-lo e sublinhá-lo para não esquecermos. E, desse ponto de vista, as pessoas são mais importantes que os técnicos. E os técnicos são mais importantes que os governantes ou que os responsáveis das instituições. O segundo princípio fundamental é o princípio da parceria, do envolvimento de todos os atores. Instituições públicas e privadas, grupos informais, associações locais, serviços públicos. Sabemos que este é um processo muitas vezes difícil, porque há parceiros que se zangam, que foram embora, que desaparecem, mas depois que alguns voltam a regressar. E há que ter sempre esta persistência de acreditar que todos os parceiros são sempre necessários, mesmo aqueles que estão em desencontro ou em opinião diferente da nossa. A ideia do envolvimento sempre de todos os parceiros que fazem parte potencialmente do trabalho comunitário. E o terceiro princípio fundamental é o do trabalho, é o da visão integrada. Ou seja, não há projetos só de cultura, ou só de educação, ou só de apoio social, ou só de emprego, ou só do que quer que seja. Os projetos têm que estar sempre cruzados entre si. E um projeto da cultura, e portanto é muito importante que, por exemplo, estes projetos que vão ser apresentados hoje, de certa maneira, pudessem ser ou possam ser avaliados à luz destes três princípios. Onde é que estão as dinâmicas participativas de cada um destes projetos, onde é que estão as parcerias e onde é que está o resultado integrado das suas ações. Estes eram os pontos que eu queria partilhar convosco neste pontapé de saída. E mais uma vez terminar a dizer que é um privilégio estar aqui, depois deste todo o envolvimento que tenho procurado ter entendido nos últimos tempos, menos por razões profissionais e pessoais, mas não desliguei, quero continuar aqui e desejar um bom trabalho para a República.